Olá, nós vamos resolver a questão. Calcule as reações nos apoios na viga engastada da figura. Então nós temos aqui a viga engastada e a gente tem uma força de 30 newtons na extremidade para baixo e uma força de 40 newtons que está no meio da viga inclinada com um ângulo de 60 graus. Temos um engaste aqui do lado esquerdo, na extremidade esquerda da viga, e a extremidade direita da viga está livre. Então, para a gente resolver esse problema, primeiramente a gente deve fazer o diagrama de corpo livre. É a primeira etapa do cálculo. Então, o diagrama de corpo livre ele é uma representação esquemática de todas as forças que estão atuando no sistema e as forças externas. Então, para isso, a gente vai marcar aqui o desenho da viga e a gente vai fazer uma cópia dele aqui embaixo. Só que nessa cópia, a gente vai apagar essa representação aqui do engaste, para facilitar a nossa visualização. Então, já existem algumas forças externas que estão representadas aqui no desenho. São os carregamentos. Falta a gente representar as forças externas que estão associadas com as reações nos apoios. E como o único apoio que existe aqui é esse engaste, a gente tem que fazer a representação das reações que aparecem no engaste. Então, no engaste aparecem 3 reações. Uma reação na direção horizontal, que nesse caso a gente pode chamar aqui, já que o engaste está no ponto A, a gente pode chamar essa reação de FAX. Tem uma reação também vertical, que a gente pode chamar, nesse caso, de FAY. Só que você escolhe esses nomes, né? Você pode dar o nome que você quiser. E o engaste ainda tem uma outra reação, que é uma reação de momento. Então a gente vai chamar esse momento de MA, para representar que é o momento de reação no ponto A. Uma observação, a gente desenhou as forças na direção positiva a direção positiva do eixo X, no caso a força FAX, né? O X está positivo para cá, para a direita. Nós desenhamos também a reação FAY na direção positiva do Y, que a gente vai considerar, no caso aqui, para cima. E o momento, a gente desenhou ele anti-horário, e a gente vai considerar esses momentos anti-horários como sendo positivos. Então, todas as reações que a gente desenhou no diagrama de corpo livre, a gente desenhou elas no sentido positivo. Bom, agora a gente vai para o segundo passo do processo. Uma observação, né? A gente poderia também desenhar elas em outro sentido, mas como é uma decisão arbitrária, a gente não conhece ainda elas, mas a gente tem que desenhar. Então é uma boa prática a gente sempre desenhar elas no sentido positivo. Já no final do cálculo a gente vai voltar a essa observação depois que a gente fizer os cálculos. Bom, o primeiro passo então do cálculo foi realizado, é o desenho do diagrama de corpo livre. O segundo passo é a decomposição das forças que eventualmente precisem ser decompostas. Essas forças que precisam ser decompostas são as forças que não estão nem na direção X nem na direção Y. Neste caso, apenas a força de 40 newtons precisa ser decomposta. Então a gente vai indicar graficamente como que a gente vai fazer essa decomposição. Então, para achar a componente horizontal, a gente vai baixar aqui essa linha paralela ao eixo Y. E para achar a componente vertical, a gente vai desenhar essa linha aqui paralela ao eixo X. Então, as componentes desse vetor são exatamente esses dois desenhos aqui, esses dois vetores, na direção X e na direção Y. Pronto. Então, são essas duas componentes. A componente na direção X, como ela está adjacente a esse ângulo de 60 graus, a gente pode calcular ela fazendo 40 vezes o cosseno de 60 graus. Já a componente Y, como ela está
O comprimento dela é exatamente igual ao cateto desse triângulo que a gente está vendo aqui, que é oposto ao ângulo de 60 graus. Então, a gente pode calcular ela fazendo 40 vezes o seno de 60 graus. Pronto. Então, a gente calculou as duas componentes. A partir desse momento, a gente não vai mais considerar a força de 40 newtons. Para representar isso, a gente vai fazer esse símbolo nela. E a gente vai trabalhar apenas com as duas componentes. É como se essa força de 40 newtons não existisse mais, mas ela foi substituída pelas suas duas componentes, o que é equivalente. Então agora vamos fazer a terceira etapa do cálculo, que é escrever as equações de equilíbrio. No caso, então, de um problema de equilíbrio de corpos rígidos, nós temos em duas dimensões as equações de equilíbrio, que são três: somatória das forças na direção x, somatória das forças na direção y e a somatória dos momentos. Para o corpo estar em equilíbrio, essas três equações têm que ser iguais a zero. Então vamos fazer aqui uma por uma. Primeiramente, então, vamos fazer a somatória das forças na direção x. Então, isso tem que ser igual a zero. Então, se a gente olha o diagrama de corpo livre, veja como é importante, né, a gente ter desenhado direitinho o diagrama de corpo livre. A gente nota que tem duas forças na direção x. A força Fx e a força 40 cosseno de 60 graus. As duas estão orientadas no sentido positivo. Então, a gente vai colocar elas positivas na equação de equilíbrio. Fx positivo mais 40 cosseno de 60 graus também positivo. Como não tem mais nenhuma força para a gente colocar aqui nesse somatório de forças, a gente vai colocar o restante da equação, que é então igual a zero. Pronto. Então, nós temos a primeira equação de equilíbrio. Vamos agora escrever a segunda equação de equilíbrio, que é a somatória das forças na direção y igual a zero. Então, se a gente olha o diagrama de corpo livre, nós temos FAY positiva na direção y, 40 seno de 60 graus também positiva na direção y e 30 newtons negativa na direção y. Então, a gente vai colocar aqui, primeiro, vamos vir aqui da esquerda para a direita, FAY positiva. Pronto. 40 seno de 60 graus positiva também. E o 30 graus, como está orientado para baixo, está no sentido negativo do eixo y. Então, menos 30. Como não temos nenhuma força na direção y, a gente coloca igual a zero. Agora vamos fazer a somatória dos momentos. Para fazer a somatória dos momentos, sempre a gente tem que fazer a somatória em relação a um ponto específico. Vamos fazer, nesse caso, em relação ao ponto A. Então, a gente vai representar isso da seguinte maneira: a somatória dos momentos em torno do ponto A. Vamos colocar entre parênteses aqui o ponto A. Note que é diferente desse momento MA que está atuando no ponto A. Então, vamos lá. As forças Fx e Fay não têm como causar momento no ponto A, porque a linha de ação delas passa pelo ponto A. Então, o braço de alavanca é igual a zero. Logo, elas não vão entrar na equação do momento. O momento MA tem que entrar na soma dos momentos, porque ele é um momento que está aparecendo aqui no diagrama de corpo livre. Como a gente desenhou ele no sentido anti-horário, a gente vai colocar ele positivo na equação de acordo com a convenção de sinal que a gente está usando para os momentos. Vamos analisar agora as outras forças. A força 40 seno de 60 graus ela está orientada para cima. Se a gente imaginar a estrutura girando em torno do ponto A, que está aqui, apenas sob a ação dessa força 40 seno de 60 graus, ela giraria a estrutura no sentido anti-horário. Logo, o momento que ela causa vai ser positivo. E ele vai ser igual a força, 40 seno de 60 graus, vezes o braço de alavanca, 1,5. Então, a gente vai colocar mais 40 seno de 60 graus, que é a força, vezes o braço de alavanca, que é a distância da força até o ponto A. Neste caso, é 1,5. A força 40 cosseno de 60 graus passa exatamente a linha de ação dela passa pelo ponto A.
então ela não tem como girar a estrutura, ela também não causa momento. Já a força de 30 newtons, a linha de ação dela não passa pelo ponto A, então ela gera um momento. Se a gente imagina a estrutura girando em torno do ponto A apenas sob a ação da força de 30 newtons, essa força giraria a estrutura no sentido horário. Então a gente vai colocar aqui negativo o momento. Menos 30, que é o valor da força, vezes o braço de alavanca, que no caso aqui é 3 metros, é a distância da força até o ponto A. Então 30 vezes 3 é o momento que essa força de 30 newtons causa. Como não tem mais nenhuma força nem nenhum momento para ser colocado na equação, a gente vai igualar isso aqui a zero. Então nós temos aqui as 3 equações de equilíbrio. Agora a gente vai para o último passo do processo de cálculo, que é resolver essas equações de equilíbrio. Então vamos fazer isso aqui embaixo. Então, cada uma dessas equações tem apenas uma incógnita. Então, basta a gente isolar essas forças nas próprias equações. No caso daqui da força FAX, então a gente passa para o outro lado do sinal de igual, esse 40 cosseno de 60 graus, ele vai passar então negativo. E a gente vai ter FAX é igual a menos 40 vezes o cosseno de 60 graus. Pronto. Se a gente faz o cálculo usando uma calculadora, como o cosseno de 60 graus é igual a meio, isso daqui vai ser igual a menos 20 newtons. Já já a gente vai interpretar esses resultados, inclusive o que significa esse sinal de menos. No caso da força FAY, a gente também vai apenas isolar o valor do FAY. Então vamos ter FAY é igual a... Então a gente vai passar esse 40 seno de 60 graus para o outro lado e o menos 30 para o outro lado. Quando a gente passar o menos 30, ele vai passar positivo. Então a gente escreve 30. Quando a gente passar o 40 seno de 60 graus, ele passa negativo. Então menos 40 vezes o seno de 60 graus. Pronto. Quando a gente faz esse cálculo usando a calculadora, a gente obtém o valor menos 4,64 newtons. Também deu um valor negativo. Já já a gente vai voltar para discutir o que significa isso. E, finalmente, a gente vai isolar o momento MA aqui nessa última equação. Quando a gente faz isso, a gente faz, então, passando para o outro lado, menos 30 vezes 3 vai ficar positivo, 30 vezes 3, e mais 40 sendo 60 graus vezes 1,5 vai passar negativo, menos 40 vezes o seno de 60 graus vezes 1,5. Quando a gente faz esses cálculos usando a calculadora, a gente chega ao valor de 38,0 newton vezes metro. Pronto. Então, esse aqui é o resultado do momento MA. Vamos agora interpretar esses resultados. Essa força FAX ter dado um valor negativo de 20 newtons significa o seguinte, que o sentido real dela é o contrário, já que deu negativo, ao que a gente desenhou no diagrama de corpo livre. Ou seja, a gente desenhou no diagrama de corpo livre ela da esquerda para a direita. Então, o sentido real dela é da direita para a esquerda. Para ela poder, inclusive, contrabalancear essa força de 40 cosseno de 60 graus que está da esquerda para a direita. A força FAY também deu um valor negativo. Significa que o sentido real dela é para baixo. E, nesse caso, não é que o diagrama de corpo livre esteja errado, não tem nada errado. Mas é que a gente tem que interpretar esse sinal negativo como se o sentido dela é realmente direcionado para baixo. E o momento MA, ele deu positivo, significa então que ele, de fato, tem o sentido anti-horário como está desenhado. Então, dessa maneira, a gente termina a solução do problema.
Peço desculpas para vocês aqui pela minha letra tá um pouco não tá, digamos assim, tão estável, porque o apoio que eu estou usando aqui nesse computador ele é um apoio novo e eu ainda não me acostumei com a escrita. É isso. Então, até a próxima.